Olá, aqui é Renan Sassi e existem basicamente três níveis de aprendizagem. O primeiro deles é o nível básico. É quando você está aprendendo alguma coisa, aprendendo a tocar um instrumento, por exemplo, está aprendendo a vender, está aprendendo uma nova habilidade. Então, são os primeiros passos muito básicos. Por exemplo, as primeiras notas na guitarra, por exemplo, como abordar um cliente, no caso de vendas, como fazer um fechamento de vendas, como apresentar o produto e assim por diante. Enfim, são os primeiros passos muito básicos e geralmente esses passos são os mais lentos, são os mais difíceis para quem não tem nenhuma experiência, seja com vendas ou seja com música. O segundo passo é o nível intermediário. É quando você já sabe tocar algumas músicas, quando você já conseguiu fechar algumas vendas e você percebe que para tocar mais músicas ou para tocar músicas melhores, você precisa aprender novas habilidades na guitarra ou no violão, por exemplo. Você percebe, quando é um vendedor e quer passar para o nível intermediário, que você está perdendo algumas vendas, que você não sabe muito bem responder quando o cliente diz: vou falar com meu marido e volto amanhã, ou te ligo, ou tenho que pensar, enfim, você sabe que está perdendo algumas vendas ou que não está tocando tão bem assim, e para isso você precisa estudar mais. E o segundo estágio geralmente é o mais demorado, porque é ali que você constrói, é ali que você enche a sua caixa de ferramentas com ferramentas para resolver os problemas do dia a dia, em qualquer profissão. Você aprende habilidades que você não usa todo dia, que você não usa sempre, mas que sim, são importantes para resolver os problemas que você precisa resolver na habilidade que você está desenvolvendo. Mas aí, o segundo estágio é interessante, porque a partir do momento que você está aprendendo diversas e diversas ferramentas, diversas e diversas táticas, enfim, no aprendizado, você tenta usar todas essas táticas para resolver o mesmo problema, ou tenta usar todas essas táticas para tocar a mesma música. E aí, o que acontece? Você percebe que na verdade, esse excesso de ferramentas na sua caixa de ferramentas acaba te atrapalhando. Você percebe que nem sempre para fechar uma venda você precisa usar todas as táticas, que nem sempre para tocar uma música você precisa tocar 15 notas. Enfim, você percebe que esse excesso de informação acaba te atrapalhando. E quando você percebe isso, você acaba indo para o terceiro estágio da aprendizagem, que é quando você realmente sabe algo. Sabe quando você olha um profissional, seja um cozinheiro, seja um jogador de futebol, seja um piloto, seja um artista, seja lá o que for, quando você olha o profissional e diz: nossa, esse cara sabe muito, e tipo, parece muito fácil fazer o que ele faz, eu mesmo poderia fazer, mas na verdade o terceiro estágio, sim, parece muito simples, mas você só consegue atingir o terceiro estágio depois que você passou, logicamente, pelo primeiro e pelo segundo. E qual é o terceiro estágio? É quando você sabe qual ferramenta utilizar para resolver determinado problema. Você sabe que nem todas as ferramentas que você tem na sua caixa de ferramentas vão ser úteis para resolver um problema. Você sabe que, por exemplo, para pendurar um quadro, você precisa de um martelo e de um prego e nada mais. Você não precisa de milhares de ferramentas. E aí, quando você olha, por exemplo, um vendedor fechando uma venda, que ele utilizou talvez duas táticas ou duas técnicas para fechar a venda, e você está do lado e você diz: é muito fácil vender. Por exemplo, se você está no estágio 1 ou se você não é vendedor, é muito fácil, ele só falou isso e falou aquilo e o cliente comprou, por exemplo. Ou é muito fácil tocar guitarra, ele só faz duas notas, essas duas notas eu sei, eu já aprendi. Então você acha que as coisas são muito mais fáceis, mas você está enxergando só a ponta do iceberg. E lembre-se, o terceiro estágio, o mais difícil, é saber quando utilizar determinado conhecimento que você tem. Você não precisa e não deve utilizar todos a todo momento, a todo instante. Você deve utilizar só quando eles realmente trazem o resultado que você precisa. Isso a gente vê muito em empreendedores top de linha. Aqueles caras, sabe, que estão no topo de qualquer mercado e você olha ele trabalhando, e você olha ele negociando, e você enxerga ele empreendendo e você diz: esse cara é um empreendedor nato.
esse cara faz as coisas muito fáceis, eu nunca vou chegar nesse nível. Mas lembre-se que para um empreendedor, para um músico, para qualquer profissional chegar nesse nível de parecer muito fácil fazer qualquer coisa, na verdade ele começou pelo básico e ele passou pelo intermediário, ele encheu a caixa de ferramentas dele, de ferramentas, habilidades, técnicas, e depois ele aprendeu quando usar cada uma dessas técnicas para fazer o trabalho dele bem feito e para ter o melhor resultado possível com o mínimo de esforço possível. Até o próximo vídeo.